Hoje eu vou abordar o método analítico total. Bom, o que seria esse método? Seria o seguinte: o método analítico divide uma coisa em partes. O método de Descartes é o seguinte: a regra da síntese, da divisão, da composição e da revisão. Então, Descartes, o que ele faz? Se ele pega um problema, primeiro ele vem com a dúvida metódica. Depois que ele vem com a dúvida, ele divide em partes. Analisa essas partes, depois junta essas partes compondo e depois se revê o que foi feito. Esse método é um outro método. Nele, ele cumpre duas finalidades: determinar o todo e determinar as partes. Ele busca determinar o que é aquilo que está sendo analisado. Então, para eu dizer o que a coisa é, eu uso esse método. Eu lhe dar exatamente como ela é. Bom, as pessoas geralmente, isso é a psicologia gestaltista conseguiu definir bem, o ser humano ele pensa por tudo. Ele pensa por todos. Então, as pessoas têm visões de tudo e a partir dessas visões eles conhecem a realidade. Entretanto, esse método questiona essa visão. Bom, de certo modo, os todos, essa visão de todos, traz alguma racionalidade para o homem, mas é uma racionalidade superficial. Nós vamos ver por que nesse método. Bom, a primeira parte do método é o próprio todo simples. Você vai olhar para o objeto e você vai dizer o todo dele. Simples. Simplesmente o todo. Depois você vai dividi-lo em partes e vai analisar cada uma dessas partes. Então, você vai depois juntar essas partes, somando elas, formando um todo. E o todo vai ser o somatório dessas partes. A junção, a união, a reunião dessas partes é o todo. Mas faço uma distinção do todo simples, que é o todo inicial, e esse segundo todo, que é o somatório das partes, que é o todo, digamos, real. E agora nós vamos construir o todo científico, que é, ao mesmo tempo, os dois todos. Aliás, é um diálogo dos dois todos. Então, pelo todo simples, eu vou interpretar o todo real. E pelo todo real, eu vou interpretar o todo simples. Então, eu vou ver um pelo outro e o outro pelo um. Vai haver um diálogo entre os dois. E a partir desse diálogo chegará a uma conclusão de como se deve organizar esse todo e como é esse todo. E assim se define o todo. Já para determinar as partes, elas devem ser vistas por esse todo científico. Então, cada parte deve ser interpretada como sendo, fazendo parte desse todo científico, que é o todo simples e o todo real ao mesmo tempo. Então, essa parte vai ser analisada no todo simples, no todo real e no todo científico, juntando essas pela junção. E assim se define e determina cada parte. Então, esse método
ele serve para definir o todo e definir as partes. Agora, bom, por que o todo não é o todo simples? Por que o todo simples é superficial? Ora, porque a visão de todo ela é uma visão simplista, superficial. Quando você soma, quando você dialoga, primeiro, quando você junta as partes, você está vendo o que ele realmente é, o que você analisou em cada parte e como aquilo é como somatório das partes. Além disso, isso seria uma visão mais aprofundada, mas mesmo assim seria incompleta porque não está sendo analisado o aspecto total, natural daquela coisa. Então, o aspecto natural total é dialogado com essa soma das partes para ter um todo científico. Já as partes, elas não existem sozinhas, assim como o todo é a soma das partes, as partes elas não existem sozinhas, mas no todo. As partes vistas por si só seria uma coisa. As partes vistas no todo seria um pouco mais entendível do que essas partes representam no todo. É mais entendível. Agora, se analisado em relação ao todo real, aí sim elas vão estar bem definidas com o que elas são. Mas se é definido além disso com todo científico, ou seja, com o simples e o real, e com o diálogo deles, elas vão ser entendidas tais como elas são, exatamente como elas são. E esse é o objetivo do método. Esse método se aplica a tudo. A qualquer ser, ele pode ser analisado e deve ser analisado por esse método. Existe a extensão do método, que é o seguinte: você pode dividir as partes em mais partes. E você pode pegar o todo dentro de uma outra coisa. E você pode fazer infinitamente dentro de outros todos, ou seja, pro infinito e para as partes todas, e abrindo, indo para o zero. Então, o infinito crescente, o infinito decrescente, o infinito aumentativo, diminutivo, macroscópico e o microscópico. Quanto maior for a abrangência, mais detalhado, mais perfeito vai estar o conhecimento sobre essas coisas. É claro que as novas relações de diálogo vão ser complexas, porque você vai ter que não só analisar as partes das partes, por exemplo, com o todo, mas com as partes, com o todo, analisar com o todo pelas partes, com as partes pelo todo, e além disso do todo, você vai ter que analisar ele com o todo, com as partes das partes, com a análise do todo com as partes das partes. Vão ter combinações, você vai ter que fazer combinações de análises. E isso tudo se juntar de maneira organizada para compor tudo. É claro que técnicas simplificadoras vão ter que ser adotadas, afinal de contas isso viraria uma monstruosidade. Teriam que se fazer simplificações, porque se for feita a análise completa dessas coisas, vai ser uma coisa muito demorada, muito complexa, muito difícil. Então, simplificações teriam que ser feitas. Por exemplo, se eu tenho a parte das partes e o todo do todo, até essa abrangência, eu posso fazer um diálogo, olha, do todo com o todo, e seguindo um movimento para as partes e para as partes das partes, fazendo esse movimento de entrar
e o movimento de fechar também, que seria dar as partes, para as partes, para o todo do todo. Enxergar esses dois diálogos, as coisas dessa maneira. Claro que eu teria que analisar o todo, as partes, as partes. E depois ir subindo e descendo. Isso é uma simplificação. E qualquer quantidade far-se-ia isso. E obteria, claro, um nível de satisfatoriedade bom. Agora, se for exigido um nível de detalhamento ainda mais alto, quanto mais alto o nível que você quiser, mais análise você pode fazer. E não somente mais análise de acordo com o que você quer. Por exemplo, se você quer um exame mais de comparação de como que a coisa ela tá dentro dos seus, então você vai direcionar análises nesse sentido, de um dentro do outro. Se você quer a cada coisa, então você vai fazer análises ali específicas entre cada coisa. Se você quer diálogos centrais, que ao mesmo tempo, ou seja, médios, de muito detalhamento numa coisa só e de umas coisas para outras, então você vai fazendo análise entre eles ali, entre dois, três, assim, e de uma maneira resumida. Agora, se você quer detalhamento total, você vai ter que fazer muitas análises, muitas combinações. Então, é isso, esse é o método. É claro que isso é totalmente útil para a lógica. Você vai definir os seres vão ser isso. Os seres vão ser todos de partes. Então você não vai dialogar mais aquela visão de tudo. Você vai dialogar o ser tal como ele é. Agora, se você tem análises filosóficas muito complexas, muito delicadas, em que pequenas coisas fazem diferenças, coisas sutis, você vai aprofundando na análise até que a sua análise seja cientificamente satisfatória para aquilo que você quer. Então você vai poder aprofundar o necessário para resolver os problemas que você quer. Se busca um nível de detalhamento até que tudo fique claro e distinto, como propõe Descartes. Claro que nesse método pode ser usada uma revisão, até porque para entender melhor as coisas a revisão seria indicada, mas como ele é dialogado de todos e partes, ele é assim bem analítico. Você tem repetições, por exemplo, porque você vai partir do tudo, depois você vai pegar as partes, depois você vai somar, beleza, aí depois você vai ter um segundo todo. É claro que você vai ter uma pequena chance de erro, porque você está com dois todos, você vai dialogá-los. Se você vai dialogá-los, você de certa maneira vai ter que entrar nas partes, então de certa maneira você está fazendo uma revisão. Aí depois que você passa para analisar as partes, você vai estar analisando as partes de novo, sendo que você já foi até nelas aí agora, e o todo você vai ter ido duas vezes, e para analisar as partes precisou três vezes. Então não tem necessidade de revisão no método, por ele ter passos que são naturalmente repetitivos, são coisas que você vai ter que voltar lá. Agora, se você quer uma precisão, você rever cada etapa, etapa por etapa, você rever cada uma das etapas e processa tudo junto. E se você quer pouca probabilidade de erro, você além de rever parte por parte, você revê o todo também. Então você revê as partes por partes, ou seja, cada parte de raciocínio, e você revê o processamento, o movimento de sequenciamento, todo, partes
construídas do todo, diálogo com o todo simples e as partes. Então, nesse movimento, você revê para você se você fez o movimento certo, ligando as coisas de maneira certa. Então, são esses dois tipos de revisão que podem ser feitos numa só revisão. Então, esse é um método e ele é útil para tudo, para analisar qualquer coisa, qualquer problema, verificar contradições, coisas, porque contradições, elas aparecem assim, existem contradições que são verdadeiras. Você pega um ser e é uma coisa, e você pega o mesmo ser, ele é outro. Mas às vezes você pega partes de um ser, é uma coisa, você pega outras partes, ela é outra, que conflitua com aquela. Aí você me diz, não é uma contradição. Não é contradição. Não é. Só é contradição quando você tem dois seres idênticos e eles estão dizendo coisas opostas. Aí sim é contradição. Fora disso, você tem que fazer uma análise de harmonia de cada parte para você ver se se uma mesma parte entra em contradição, ou seja, um mesmo ser entra em contradição. E se você tem que abrir mais, destrinchar mais partes, você está analisando dentro de contextos amplos, você tem que ir nos todos. Então, esse método é assim, uma solução para qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema é modelado por isso. Então, é uma contribuição fantástica para a lógica. É uma ferramenta racional fantástica. E é isso.